Glória a ti.
Aleluia. Amém, queridos? Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Amós. No livro de Amós. No capítulo de número 7, versículo 14. Eu vou ler a partir do 12 até o 14. Aleluia. Amém, queridos? Amém. Diz assim: mais tarde, Amazias expulsou Amós, dizendo: vai embora, vidente, retira-te depressa e vai profetizar em Judá. Vai ganhar teu pão por lá, com tuas palavras. De agora em diante, não profetizará mais em Betel, porque é o santuário onde o nosso rei adora e o principal templo do rei. Diante disso, eis que Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem filho de profeta, não faço parte de nenhuma escola de profetas, sou apenas um criador de gado e faço colheita de sicômoros, figos silvestres. Glória a Deus. Queridos, Amós, ele é expulso dali da sua cidade. Ele é mandado embora, tido como, por dizendo que ele é um vidente. E ele diz: eu não sou profeta, eu não sou filho de profeta, e eu também não faço parte de nenhuma escola de profeta. Eu sou apenas um criador de gado e colhedor de sicômoros. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: que Deus, essa palavra não é para quem não veio hoje. Essa palavra é para você que está aqui agora. Porque muitas vezes Deus, Ele nos chama para uma determinada função, e nós nos autodenominamos como ninguém. E quando nós pegamos a Bíblia e começamos a ler, Deus, Ele não chamou nenhuma pessoa capacitada para fazer algo que Ele tinha intento de fazer. Foi assim com Abraão. Abraão era rico, mas era iletrado. Foi assim com Noé.
Mas Deus chamou e mandou que ele construísse uma embarcação. Foi assim com Moisés. Quando ele chama Moisés no deserto para libertar o seu povo do Egito. Foi assim com Davi. Quando ele escolhe Davi e levanta Davi para ser rei sobre Israel. Nenhum tinha faculdade. Nenhum tinha segundo grau. Eu não estou dizendo aqui que não é preciso procurar conhecimento, queridos. Se você tem condições de estudar, se você tem condições de buscar recursos para aprender, faça isso. Eu não estou fazendo aqui apologia contra o conhecimento, não. Nós que precisamos ter conhecimento da causa, né? Precisamos ter conhecimento de tudo, para poder se sobressair onde nós chegamos. Mas o que eu quero lhe dizer nesta noite é que Deus, quando você lê as histórias da Bíblia, dos patriarcas, Deus, Ele só levantou homens improváveis, homens que não tinham capacidade para fazer aquilo que Ele queria. E quando Jesus, Ele veio ao mundo, que Ele foi levantar os seus discípulos, não foi Ele quem escolheu. Não foi Jesus quem escolheu aqueles que seriam seus discípulos. Quem lê a palavra sabe muito bem do que eu estou dizendo, que Jesus, Ele passou a noite em oração, buscando de Deus um direcionamento, buscando de Deus resposta. E quando amanhece o dia que ele sai às ruas de Israel, em Jerusalém, na beira do mar, ele apenas chama aqueles a quem Deus apontou. E se você for olhar para os discípulos de Jesus, eram homens improváveis, eram pescadores, eram pessoas que não tinham faculdades teológicas, eram pessoas que não tinham seminários bíblicos, eram pessoas que viviam trabalhando no grosseiro, e tem sido até hoje, tem sido assim até hoje. Deus, Ele levanta pessoas improváveis para dar continuidade ao seu projeto de salvação. Aqui ninguém é capacitado o suficientemente e autoconhecedor o suficientemente para dizer: eu sei. Deus me chamou porque Ele viu a minha capacidade, Ele viu que eu sou intelectual. Não. O que Ele viu em mim e em você foi um coração voluntário, disposto a fazer a vontade dEle aqui nessa cidade. Porque se o teu chamado não fosse para fazer a vontade dEle aqui nessa cidade, Ele tinha te tirado daqui e já tinha te colocado no lugar onde Ele quer que você esteja. A não ser que você tenha consciência que o teu lugar para fazer a vontade de Deus, que Ele já falou, que não é aqui, e não manifestou esse desejo para Deus te levar, é porque você não está em obediência à vontade de Deus. Eu me lembro que quando eu tive que sair de Fortaleza para vir morar aqui em Mossoró,
Eu vim sem conhecer nada. Eu deixei o emprego, eu pedi as contas. Eu deixei tudo lá. Deixei filhos, deixei irmãos, deixei tudo. E vim para essa cidade. Ah, pastor, o senhor veio porque o senhor ia casar. Não, o casamento foi o meio que Deus usou para me trazer para essa cidade. E me colocou aqui nessa cidade. Mas Ele não me colocou aqui nessa cidade para fazer aquilo que está no meu coração. Mas Ele me colocou aqui nessa cidade para fazer o que está no coração dEle para essa cidade. Eu sei qual é a minha função nessa cidade. Eu sei qual é a minha função. É transformar vidas. E você, Deus te chamou. E se você ainda não está exercendo aquilo pelo qual Deus te chamou, é porque Ele está te capacitando. Eu não tenho como, já fui falado por mim, né, de cara, você não tem condições de ser pastor, você não é pastor, você nunca vai ser pastor, porque você não tem faculdade teológica, porque você não tem seminário, nos grandes seminários do Brasil. Não. Eu era um improvável, que nem a minha família conseguiram entender. Quando eu me converti, eu apenas simplesmente não recebi Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Mas eu recebi como aquele que a partir daquele dia ia me direcionar para os caminhos que Ele queria que eu trilhasse. E eu creio, queridos, eu creio, eu tenho convicção que eu não estou trilhando nos caminhos contrários. Porque no dia que Deus disser, terminou o seu tempo aqui, eu vou te levar, eu vou me entregar nas mãos dele, e Ele vai me levar. Não sei para onde, mas é Ele que vai levar. Eu já fui, queridos, já me convidaram para sair daqui, já me chamaram para outra igreja. Eu disse não, quem me colocou aqui foi Deus, e é Ele que me tira. Quando você entende o propósito de Deus na sua vida, você não dá ouvido a propostas que vai te levar a ter vantagem. Eu já falei aqui que do que aconteceu comigo em Nova Ipete. Eu trabalhava lá no profissional, 30 anos de profissão, trabalhando e recebendo salário de aprendiz. Por quê? Porque eu não tinha um diploma. Eu recebi propostas. Eu recebi propostas para trabalhar em outra empresa aqui em Mossoró. A minha carteira ia ter o triplo que tinha na minha carteira lá na Vipeta. Eu ia ter vantagem de transporte, de vale, de precisar de trabalho. Mundos e fundo, mas eu disse não. Fui taxado de louco, de doido. Mas é porque eu entendia. Eu entendi que ali foi um lugar que Deus me colocou. E que se Ele me colocou ali, Ele ia suprir as minhas necessidades, que aquela empresa não estava suprindo. E foi assim, queridos. Quando eu cheguei naquela empresa, não tinha crente, tinha muito crente, mas desviado. Passei 11 anos dentro daquela empresa. Quando eu saí de lá, tinha uma igreja lá dentro de 30 membros. Tem pessoas que eu deixei aqui, eu saí de lá, ficou lá, que são diáconos, são presbíteros da Assembleia de Deus. E Deus, Ele não me deixou faltar. E Ele me capacitou para agir lá dentro da maneira que Ele queria.
Então, Amós, ele é taxado como vidente, como profeta. Ele diz, não, eu não sou profeta. Eu não estudo em escola de profeta. Não. Eu sou apenas um vaqueiro. Eu sou apenas um apanhador de figos. E quando Deus ele vê o coração de Amós, ele diz, é esse. Esse que eu vou levantar para profetizar, para levar a palavra que eu tenho para esse povo. Queridos, nós temos a palavra em nossas mãos. E quando nós começamos a ler, nós vamos ver que os homens, eles foram forjados no exercício da função. Esther, ela não nasceu rainha. Esther, ela não nasceu em uma família de reis. Pelo contrário, ela era uma judia. Em hipótese nenhuma, ela poderia casar com um rei. Mas Deus tem um propósito na vida de Esther. E Deus tira a esposa do rei e coloca Esther, uma jovem de 18 anos. E ela é coroada rainha. E um dos ministros do rei elabora um plano para destruir todo o povo judeu em um só dia. Mas quem é que está lá dentro do palácio? Como serva de Deus? Esther. Uma improvável. Ela não foi treinada para ser rainha. Ela foi treinada para entrar na presença do rei, para passar uma noite com o rei. Escuta isso aqui. Foi um ano de preparação. 6 meses só fazendo a purificação, tomando banho com óleo, com água, não sei o quê. Para entrar na presença do rei, para passar uma noite com o rei. Sem saber se ia ser chamada para ser, se ia ser escolhida. Mas Esther, ela tinha o princípio de Deus no seu coração. E ela, na noite que ela foi levada à presença do rei, ela não se deitou com o rei. Leia. Ela passou a noite sim. Porque ela só podia sair das câmaras do rei quando amanhecesse o dia. Mas a atitude de Esther mudou algo no coração do rei, que ele mandou chamar, e ela foi coroada. E através da rainha Esther, Israel foi salvo. Você não foi chamado por acaso. Alguém está precisando das tuas atitudes, das tuas ações de Deus, para que essa pessoa possa ter um encontro com o reino de Deus. Muitas vezes nós chamamos as pessoas para fazer algo, a pessoa, eu não tenho capacidade, eu não sei orar, eu não sei louvar, eu não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. Enquanto você tiver essa atitude dentro de você que você não pode, você nunca vai poder. Quando Deus me chamou para o ministério pastoral, eu não disse, não, eu não posso, eu não sou capaz, eu não tenho
Mas quando eu disse eu sou um desse, eu fui procurar conhecimento. Eu fui para o seminário. Eu fui estudar libertação. Eu fui estudar cura. Porque pelo menos o básico eu precisava. Amós, ele faz uma declaração que ele não deveria ter feito. Eu não sou profeta. Eu não sou filho de profeta. Eu não faço parte de nenhuma escola de profeta. O que você tem dito para Deus? Eu não sou pastor. Eu não sou presbítero. Eu não sou diácono. Eu não sou intercessor. Eu não sou evangelista. Eu não sou levita. E quando a tua mente estiver te direcionando para esse ponto, você nunca vai ser aquilo que Deus quer que você seja. Amós não era sacerdote, não estudou na escola de profeta, não fazia parte da elite religiosa de Israel. Quando perguntaram quem ele era, ele respondeu: eu sou apenas um vaqueiro, um colhedor de figos. Queridos, o mundo não identifica quem você é. O teu professor da tua escola, da tua faculdade, não identifica quem você é. O seu pai e a sua mãe não identifica quem você é. O seu marido, a sua esposa, não identifica quem você é. Satanás não identifica quem você é. Os demônios não identificam quem você é. O teu pastor não identifica quem você é. Quem identifica quem você é Deus. Porque só Ele conhece o teu coração. Por isso nunca diga eu não posso. Não sou capaz. O meu pai, ele me ensinou uma coisa. Durante 30 anos eu trabalhei na oficina do meu pai, de torneiro mecânico, de soldador, de fresador, planador. Porque ele colocava a gente para fazer de tudo. E quando chegava no serviço que ele dizia assim, não dá. Meu pai dizia, olha, nunca diga que não dá. Porque você diz que não dá, chega uma pessoa e faz. A vergonha é para você. Nunca diga que você não dá. Nunca diga que você é incapaz. Não se declare um improvável. Porque quem te capacita, quem te coloca no canto que Ele tem para você é Ele. Aleluia. Sua história começa muito longe dos lugares de prestígio. Amós era pastor de ovelhas, cuidava de bois, trabalhava nos sicômoros, uma fruta simples consumida principalmente pelas camadas mais pobres. Você se lembra de Gideão? Quando Gideão estava lá no lagar, quando ele fica colhendo os trigos, que o anjo chega para ele e diz assim: te levanta, homem corajoso. Tu vais libertar Israel dos medianitas. Ele diz: eu sou pequeno. A família do meu pai é a menor família de Israel. Eu sou o menor da minha casa. Ele se autodiminuiu. Porque ele não entendeu que quem estava levantando ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.
posso, eu não tenho condições, eu não sou guerreiro, eu nunca peguei uma espada, eu nunca levantei um escudo, eu sou apenas um colhedor de trigo, um pisador de uva. Aí Deus diz: ser forte e corajoso. Deus está dizendo para você, mulher, nesta noite, seja forte e corajosa. Deus está dizendo para você nesta noite, jovem, seja forte e corajoso. Deus está dizendo para você nesta noite, homem valoroso, seja forte e corajoso. Era um homem acostumado ao sol, ao pó e ao trabalho pesado. Nada em sua biografia indicava que ele pisaria diante de reis para anunciar a palavra do Senhor. Eu nunca imaginei que um dia eu ia chegar diante de um prefeito para ministrar a palavra do Senhor. Mas prefeito, você encontra ele em qualquer canto. Mas não foi em qualquer canto. Foi no gabinete de reunião dele, com todo o secretariado, com toda a comitiva. Eu ministrei na Câmara dos Vereadores. Todos os vereadores estavam lá. Eu ministrei. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria em culto, diante de autoridades, que são autoridade. Eu nunca imaginei que um dia eu ia ministrar para cento e tantos pastores. Eu ministrei. Foi a primeira coisa que o pastor Roberto fez comigo em 2010. Quando nós estudamos, nem éramos ainda Batista Ágape. Estávamos em processo no retiro de pastores. Ele disse: pastor Edson, irmão Edson, vem cá. O culto é seu. Eu chorei. Eu me emocionei, sabe? Sabe por quê? Porque eu não tinha capacidade. Eu estava diante de pastores de nome renomado. O presidente do ministério, o vice-presidente do ministério, os presidentes regionais. Eu estava lá. E quando eu terminei, eu disse: pastor Roberto, eu quero dizer algo aqui diante para vocês. O meu sonho era um dia ministrar a palavra na igreja que eu me converti, lá em Fortaleza. Mas eu nunca tive a oportunidade, porque eu não era pastor, porque eu não era líder. E o Senhor confiou a mim esse culto. Autoridade. O improvável? Não. Improvável aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus, você é uma peça principal no quebra-cabeça que Ele tem para consertar essa cidade. Amém. Você crê nisso? Amém. Aleluia. Nada em sua biografia indicava que ele pisaria diante de reis para anunciar a palavra. Mesmo assim, Deus o chamou. Não porque Deus costumava enxergar pessoas que o mundo nunca percebesse. Não. Deus não chama ninguém, não é porque o mundo não percebe. Deus não chama ninguém porque a pessoa é altamente reconhecida. Não. Deus chama porque Ele vê o coração. E se eu não tiver o coração disposto, se eu não tiver o coração voluntário para varrer a igreja, se eu não tiver o coração voluntário para lavar o banheiro da igreja, eu vou ficar sempre como comecei.
Eu não tenho problema nenhum, queridos. E domingo vim aqui na igreja para você chegar e agradecer a mim. Eu não tenho problema nenhum de limpar o banheiro. Eu não tenho problema nenhum de limpar esse quintal. Não tenho. Sabe por quê? Porque foi fazendo assim que Deus foi me colocando no lugar onde Ele quer. Agora, para isso, nós precisamos deixar o orgulho de lado. O orgulho impede muitas pessoas de crescer. O Senhor não ficou limitado aos centros religiosos. Ele foi ao campo e encontrou um trabalhador e o enviou. Quando Deus quer levantar alguém, Ele não vai nas faculdades. Ele não vai em altos auditórios. Ele vai para o campo. Ele vai nos prostíbulos. Muitas vezes, Deus procura uma pessoa dentro da igreja para cumprir o chamado dele e não encontra. Aí ele vai buscar onde? Lá na praça. Lá na beira da praia, como foi Pedro, Tiago, João, Tiago. Ele vai no metrô. Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Vocês sabem onde é que estão os maiores pregadores do Evangelho? Os maiores pregadores do Evangelho não estão em pé diante de um púlpito. Os maiores pregadores do Evangelho, sabe onde é que eles estão? Eles estão dentro dos trem lotados. Quantas vezes eu chamei uma mulher, um homem de louco, dentro do ônibus pregando? Essa é louca, essa é um fanático. Os maiores pregadores estão, sabe aonde? Pregando nas praias, nas praças, dentro dos ônibus lotados. Os maiores pregadores do Evangelho estão dentro dos hospitais. Os maiores pregadores do Evangelho estão dentro dos presídios, dentro das penitenciárias. Sabe por quê? Porque eles estão expondo. Eles estão se expondo à sua própria vida. Pregar de culto é muito bom, queridos. Pregar de culto é bom demais. É maravilhoso. Faz parte. Ontem, a Vitória recebeu uma cliente para fazer umas tranças na filha dela. Eu não conhecia aquela mulher. Aí eu fui sair para ir pegar o almoço da nega e o carro dela estava na frente. E eu fui lá. Quando ela saiu, ela disse assim, que ela viu a bandeira, ela viu a placa. Ela disse assim, irmão, você prega? Aonde? Dessa pergunta que ela fez, nós passamos quase uma hora conversando. Eu vi que Deus vai usar aquela mulher. Ela disse, pastor, eu prego na igreja. Mas aonde eu chego, eu prego. Onde eu chego, eu falo Jesus. Eu ainda não me batizei. Então nós começamos a conversar lá dentro do salão, Vitória com a outra menina lá fazendo a trança na cabeça da filha dela, e eu conversando com ela. E eu disse para ela, olha, porque ela também tem um salão, eu disse, olha, você não vai viver
O sábado. O sábado vai ser um paliativo na sua vida. Porque o que Deus vai fazer com você, a tua família não vai conhecer. Porque eu vi no coração daquela mulher um coração aberto. Ela me evangelizou. Ela pregou para mim. As pessoas têm medo de falar de Jesus. Vergonha. E nós temos que aproveitar o tempo que nós temos, queridos. E o tempo está curto. E cada vez está encurtando mais. Aproveita. Não perca a oportunidade de falar de Jesus para as pessoas. Eu falei aqui antigamente, eu ia na casa dos meus vizinhos. Hoje eles vão na minha casa. Eles que me procuram. Porque eu sou melhor do que você, não. Porque simplesmente eu fiz aquilo que Deus mudou. Ore os 12 dias, os 12 primeiros dias do ano. E durante 5 anos eu orei os 12 primeiros dias do ano lá, em casa. No ano passado Deus disse, no ano passado Deus disse, agora você vai orar na casa de cada um. Eu fui. Todos eles, a minha vizinhança me conhece. E me respeitam. Tem uma pessoa que mora de frente, que mora na frente da minha casa, de frente, todo final de semana tem festa na casa dele. Ele chega para mim e diz, pastor, o som está perturbando vocês. Eu disse, não, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade, pode fazer isso. Não escuto. Você sabe o que é isso? É Deus. Se você fizer aquilo que Deus coloca no teu coração para você fazer, querido, pode se preparar, que o tempo vai passando e Deus vai te colocando em lugares mais altos que você nem percebe. Vivemos uma época em que o sucesso ministerial costuma ser medido por números, seguidores, estruturas e visibilidade. Hoje, queridos, a maioria das pessoas estão querendo sucesso, números. Eu tenho 1 milhão de seguidores. Escuta, você está fazendo seguidor para você ou para Jesus? Eu sou conhecido. O Brasil me conhece. O que adianta você ser conhecido pelo Brasil, pelo mundo, e não ser conhecido por Deus? Diga, Soares. É isso mesmo. Não adianta. Uma vez uma pessoa disse, pastor, só tem quantos seguidores? Eu não sei. Mas você não tem um canal no YouTube? Não tenho. Quantos seguidores você tem? Eu não sei, que eu não olhei. E no seu Instagram também não sei. Mas sabe por quê, queridos? Porque eu entrei nesse negócio de querer saber números, sabe quando? Quando eu me converti. Porque quando eu me converti, eu peguei tanta gente para Jesus, que eu peguei um caderno e comecei a anotar. Ganhei fulano, ganhei tanto. Tinha um caderno. Quando foi um dia, eu estava lá anotando o nome de uma pessoa que eu tinha ganho para Jesus. Eu disse assim, para que você está anotando isso? Que diferença vai fazer para você? Você ganha 1 ou ganha 100? De que adianta você ter uma igreja com 1000 membros e não ter um discípulo?
Eu estava falando com o pastor Luizinho há um tempo atrás, ano passado. O pastor Luizinho veio aqui, foi lá em casa. Que ele passou de passagem, que ele ia para uma pessoa e passou lá em casa para ver a vida. Eu disse, pastor Luizinho, eu estou muito preocupado. Ele disse, por quê, pastor? Porque eu estou vendo as igrejas Batista Ágape, tudo crescendo. Eu só vejo os pastores postando os batizados. E a nossa igreja está do mesmo jeito. O pastor Luizinho, ele disse assim, pastor Alex, eu vou dizer uma coisa para vocês. Entenda uma coisa. Quem dá o crescimento à igreja não é o pastor. Quem dá o crescimento à igreja são as ovelhas. O pastor, ele não foi levantado para dar crescimento à igreja. Ele foi levantado para cuidar. Quem dá o crescimento à igreja é as ovelhas ganhando vidas. As ovelhas traz as pessoas e você cuida. Não se preocupe com isso não, pastor. Porque no dia que Deus ele entender que você precisa estar numa igreja grande, ele tira você do lugar que você está. Cuida dos que Deus te colocou na tua mão, como você vem cuidando, com fidelidade. É isso, queridos. Pastor, só não sonho sim. Se dependesse de mim, querido, essas cadeiras estavam tudo cheias. Eu tinha comprado era mais. Se no tempo não coubesse, eu fazia 2 cultos. Mas quem dá crescimento da igreja não é o pastor, é o rebanho. Deus nos lembra outro critério. A autoridade do servo de Deus não nasce em plataforma, nasce do chamado de Deus e da fidelidade à sua voz. Não vai ser o canal do YouTube do pastor Edson que vai fazer ele crescer. Não. Não vai ser a plataforma do Instagram do pastor Edson que vai fazer ele crescer. Não. Quem vai fazer o pastor Edson crescer é aquele que chamou. Eu tenho observado esses tempos, queridos, esses influenciadores. Quando você pensa que não, está sendo preso. Aí uma pessoa diz assim, quem é a pessoa que você se inspira? Aí eu me inspiro em fulano de tal. Briga por ele. Não é fé a pessoa em que ele está se inspirando para ir para a cadeia. Em quem você está se inspirando? O pastor aqui faz isso não. Se inspira em Jesus. Se inspira em Deus. Hoje existem milhares de pastores parecidos com a nós, servem em pequenas igrejas, moram na periferia, vivem no interior, são bivocacionais, muitas vezes sustentam a família com enormes dificuldades. Pastores e pastores passando fome, queridos. Ou você acha que não? Tem pastores que saem do púlpito, quando chega em casa vai chorar. Pastores
eles são pessoas solitárias. Entende o que eu estou dizendo? Porque nem tudo que o pastor passa, ele pode compartilhar com o rebanho. Sabe por quê? Porque o rebanho vai crucificar, vai criticar, porque o rebanho acha que o pastor é um super-homem. Não tem problemas, não tem sentimentos. Queridos, eu louvo a Deus, porque eu tenho uma igreja que conhece a minha vida. Eu tenho certeza que aqui as pessoas aqui conhecem a minha vida. Pouca gente conhece seu nome, mas Deus conhece. Pouca gente conhece o seu nome. Tem pastor que tem velho que não conhece o nome do pastor. Pessoas ingratas. Domingo, vou fazer um parênteses aqui. Aconteceu algo depois do culto que me chamou a atenção. E que eu fiquei muito feliz com aquilo que aconteceu. Domingo, eu comprei os cupcakes, passarinho das crianças, e um refrigerante. Fizeram tudo. Eu nunca não vou nem lá. Quando terminou o culto, que eu ia saindo, uma criança da sala me chamou. Pastor, vem aqui. Digo, pastor, eu quero lhe agradecer. Eu disse, de quê? Do bolinho que você comprou para nós. Você sabe o que é isso? Gratidão. Aí eu fui conversar com a mãe dessa menina. A mãe dela disse, pastor, isso é espontâneo. Ou seja, não é dela. E quantas pessoas aqui eu me sacrifiquei, não estou cobrando não, viu? Se alguém se achar, estou só dando um exemplo. Eu me sacrifiquei, muitas vezes eu renunciei meu tempo com a minha família em favor dessa pessoa. E essa pessoa disse que eu fui pastor. É gratidão. É isso, queridos. As pessoas acham que pastor é um ser que tem algo que protege ele assim, que nada vai afetar. Mas pastor chora. Pastor precisa de conselho. Pastor precisa de oração. Não estou falando de mim não, estou falando de pastor no modo geral. O líder precisa. Se você é um pastor ou um líder que às vezes sente que seu ministério é pequeno demais, se pensa que a sua igreja é simples demais, se acredita que a sua história não impressiona ninguém, lembre-se de Amós. Amós foi desprezado, sai daqui. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer o que eu preciso a ti. E que diminua eu, mas que tu cresça sempre. É isso. Queridos, vocês podem ter certeza de uma coisa. Tudo que eu faço para Deus, aqui na igreja, ou fora da igreja, eu faço com um coração feliz. Porque eu não faço para agradar a homens, eu faço para agradar a Deus. Deus que chamou o homem comum, o Deus que chamou o homem comum, cuidador de bois, colhedor de figo, continua chamando homens e mulheres improváveis. Deus está te chamando. Você só precisa dizer sim, Senhor, eis-me aqui. E deixar Ele te usar. Talvez você nunca pregue para uma multidão. Talvez seu nome
Talvez você nunca apareça em grandes eventos, nunca escreva um livro, nunca saia da região onde está, nunca seja convidado para pregar em igrejas tidas como importantes. Mas uma vida inteira servindo fielmente a Cristo pode transformar igreja, uma cidade e uma geração inteira. Amós nunca deixou de ser quem era. Deus não apagou a sua origem humilde. Foi justamente daquela história simples que surgiu um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Você pode ser um dos maiores pastores que o Brasil já teve. Você pode ser um dos maiores presbíteros que o Brasil já teve. Você pode ser um dos maiores intercessores que o Brasil já teve. Só depende de você. Se colocar à disposição de Deus para fazer aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer. Não é quando você quer, é quando Ele quer. O chamado de Deus não depende da importância que o mundo atribui a você. Você não depende do que o mundo atribui a você. Você não depende do que o mundo pensa de você. Você não depende de como o mundo te vê. Você depende do olhar de Deus sobre você. Depende da graça daquele que te chama, sustenta e te envia. Conclusão. O Senhor que chamou Amós continua levantando pastores, líderes, servos improváveis para participar da sua missão, que é salvar o mundo. Amém, queridos? Amém. Vamos colocar em pé. Vamos louvar o Senhor com nossos dízimos, nossas ofertas. Aleluia. Aleluia. Pai, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento que estivemos aqui reunidos na tua casa, Senhor, para te louvar, para te exaltar e para declarar, Senhor, que nós estamos aqui. Abrimos nossos corações, abrimos a nossa mente e entregamos nas tuas mãos. Usa-nos, Senhor, conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Que cada um de nós possamos te servir com alegria em nossos corações, seja onde quer que nós estejamos. Pai, que teu Espírito Santo continue ministrando nos nossos corações cada palavra, Senhor, que recebemos aqui nesta noite. Que tudo, Deus, seja para o louvor da tua glória. Abençoa nossos dias nas nossas ofertas. Que o Senhor possa estar multiplicando as sementes que cada um dos teus filhos tem semeado na tua casa. Abençoa, meu Pai, a obra das mãos de cada um dos teus filhos. E que tudo, ó Deus, seja para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Que a maravilhosa graça do Deus Altíssimo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Cristo Jesus esteja sobre nossas vidas e sobre todos nossos irmãos, hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus os abençoe e até domingo, se assim Deus nos permitir, em nome de Jesus.